Boa tarde a todas e a todos e a todes. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse evento organizado pela ProInter, com a Fulbright, e com a presença de tantos pesquisadores e tantas pesquisadoras de relevo na área dos estudos de gênero e sexualidade. Espero contribuir com o debate a partir do meu olhar, como pesquisadora de gênero e sistema penal, mais especificamente. E aí eu trouxe para a roda, para a conversa, o debate sobre aborto, que acho que é um debate que se torna relevante no contexto atual. Bom, aqui, fazendo um rápido, obviamente a palestra não é sobre o aborto em si, mas fazendo um passant rápido. Aqui no Brasil, nós temos, no Código Penal, esses tipos de aborto reconhecidos como crimes, Então, temos o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, temos o aborto provocado pelo terceiro, que seria o tipo penal com pena mais grave, e temos o aborto necessário, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, como hipóteses também excludentes de ilicitude. Pode passar. Então, só rapidamente apresentando, Então, aqui no Código Penal, nós temos no artigo 124, que é crime com pena de detenção de 1 a 3 anos, provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque, que é o aborto provocado pela gestante, ou com seu consentimento. Então, tanto pode ser ela cometendo o aborto, como se ela autorizar que alguém cometa nela a interrupção da gravidez, provoca a interrupção da gravidez. Pode passar. Temos o aborto provocado por terceiro, que é o aborto sem o consentimento da gestante, que é o crime com a maior pena, de reclusão de 3 a 10 anos, e provocar aborto com o consentimento da gestante, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Bom, as excludentes nós temos, então, que é o chamado aborto legal. A hipótese, não se pune um aborto praticado se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, vejam que não é um caso de aborto se não há possibilidade de sobrevida para o feto, o embrião, mas se não há meio de salvar a vida da gestante, e se a gravidez resulta de um estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante. Tá? Bom, essas são as hipóteses criminais e seus respectivos excludentes. Bom, durante muito tempo, então eu sou professora há mais de 15 anos, e, durante muito tempo, ao longo desse tema, estudando gênero e sistema penal, muitos alunos e alunas sempre falavam: professor, eu quero estudar o aborto no Brasil, a interrupção de gravidez no Brasil, e aí muito curiosos e curiosas queriam investigar os processos, até então, de criminalização de mulheres. E, de fato, acabavam não tendo muito sucesso, porque há poucos processos, se a gente for analisar, há poucos processos no sistema de justiça de criminalização do aborto. Em que pese haja um vai e vem, a partir de momentos, por exemplo, agora, nos últimos anos, com o crescimento do conservadorismo, houve um aumento de processos de criminalização contra mulheres, mas em muitos desses casos são aplicadas alternativas penais, ou de uma forma ou de outra, essa mulher não termina sendo efetivamente presa. Então, é muito difícil analisar. Em alguns estados, principalmente do Sul e Sudeste, eles têm um número maior de processos de criminalização do que, por exemplo, aqui no Pará. Então, se a gente for analisar, são pouquíssimos, eu acho que não chega a 20 no longo dos últimos anos, das últimas décadas. Processos em que uma mulher chegou a ter uma ocorrência policial, um processo criminal por causa do aborto. Aí algumas pessoas dizem assim: então, por que estudar? Por que falar sobre a legalização do aborto se, de fato, essas mulheres não são presas? Porque, por mais que essas mulheres não sejam presas, afinal, há inúmeros processos de marginalização que envolve o processo que envolve a criminalização do aborto. Então, por exemplo, processos que envolvem a tortura permanente dessas mulheres. Então, muitas mulheres elas são ameaçadas de processos criminais. Então, eu já atendi mulheres, por exemplo, que muitas dessas mulheres vão fazer abortos inseguros, porque nós não temos políticas de saúde para que essas mulheres realizem interrupções de gravidez de uma forma segura.
E aí essa mulher, por alguma intercorrência, vai procurar um sistema de saúde e às vezes o próprio médico, a médica, a ameaça. Então, uma vez eu atendi uma mulher que ela dizia que aqui na Santa Casa, que é um hospital de referência no Pará e no Brasil, um dos poucos espaços de aborto legal no Brasil, e que ela ficava deitada na cama, ainda sofrendo aquele processo pós-interrupção da gravidez, e o médico passava lá e dizia: se eu fosse na delegacia, como eu podia fazer uma ocorrência policial, né? Mas tem gente que não tem vergonha na cara, né? Então, ele passava constantemente fazendo ameaças até que ela decidiu fugir do hospital. Então, vejam, isso, pela lei, configura uma prática de tortura. Então, o médico que se utilizou do fato daquilo ser crime para torturar uma mulher. E essas são denúncias frequentes de mulheres que procuram alguma informação junto ao sistema de saúde, por exemplo, e que sofrem com esse tipo de acusação, né? Com esse tipo de inferência, né, de que ela é uma criminosa, julgamentos morais. Então, a falta do debate público sobre esse assunto, a falta do diálogo na sociedade, a falta de orientações, a falta de informações adequadas sobre se eu quero interromper a gravidez, como isso pode acontecer. Então, independente de termos ou não um número grande de mulheres presas, as mulheres, elas são marginalizadas, isso afeta a vida das mulheres, né? Então, o aborto, ele é uma pauta prioritária na agenda feminista e tem sido, ao longo de décadas, né, uma pauta muito importante para o dia a dia das mulheres e para o dia a dia da luta feminista. Tem até um vídeo da Bell Hooks falando sobre isso, porque hoje em dia a gente pode falar de diversos feminismos, né, alguns feminismos mais conservadores, mais liberais, né, alguns menos, mas é muito difícil falar que alguém é feminista sem efetivamente defender o direito à legalização do aborto, né? Então, você pode até dizer que essa mulher, que você não faria o aborto. A outra coisa é defender que uma mulher deve passar por tortura, que uma mulher deve ser presa, que uma mulher deve passar por esse processo, né? Então, o aborto provoca marginalização. E provoca marginalização, em especial, para um determinado grupo, né? Por exemplo, as mulheres negras e as mulheres pobres. Porque as mulheres ricas conseguem ter acesso a centros de saúde, a informação. Então, é muito fácil o médico procurar indicar um outro médico que vai fazer a interrupção da gravidez, ou então ter acesso ao medicamento para que ela faça a interrupção da gravidez. Mas quando é uma mulher pobre, quando é uma mulher negra, ela acaba acessando interrompendo a gravidez de forma mais insegura, e isso provoca a morte, provoca sequelas para a vida dessas mulheres, né? Então, por isso que muitas estudiosas vão dizer que esse processo de criminalização do aborto é um processo de genocídio, é um processo de produção de morte de mulheres negras, de produção de morte de mulheres, né? De mulheres pobres. Então, por exemplo, a cada 10 mortes por aborto registrada na última década, 6 foram de mulheres pretas ou pardas. Então, ou seja, 60%, a maior parte das mulheres que morrem em decorrência de um aborto, e nós temos índices altíssimos de mulheres que morrem por causa disso, porque o fato de ser criminalizado ou não impede que as mulheres realizem um procedimento, mas só possibilita o agravamento do quadro. Então, essas mulheres morrem, e quem vão morrer as mulheres negras, as mulheres pobres. Tem uma pesquisa, a gente tem, pode passar também, né? Aqui na Amazônia, a gente tem casos também de muito relevo. Por exemplo, muitas mulheres acabam interrompendo a gravidez com chás, com ervas, né? Introduzindo, por exemplo, tala de mamona, que é uma prática muito comum aqui também, tá? Couve, o talo do couve, né? Inserindo plantas, né, na sua vagina. Tivemos em 2018 um caso muito famoso da Ingriane Barbosa, de 30 anos, mãe de 3 filhos, abandonada pelo companheiro e que acabou falecendo em decorrência, né, de uma tentativa de interromper a gravidez com talo de mamona. Então, vejam o desespero de uma mulher, né, que já tem 3 filhos, que está sozinha, uma mulher negra, uma mulher pobre, sozinha, com 3 filhos, né, e que tenta interromper uma gestação com talo de mamona e acaba sofrendo, né, acaba vindo a óbito. E isso, na nossa região, também é uma prática, é uma realidade muito frequente. Pode passar. Bom, a criminalização também limita a produção de dados sobre o aborto no Brasil, então faz com que a gente também não consiga ter muito acesso à informação. Uma das pesquisas mais relevantes é a Pesquisa Nacional do Aborto, foi coordenada pela Débora Diniz, uma importante pesquisadora no Brasil, e essa é uma pesquisa muito interessante porque mostra justamente
que as mulheres que abortam no Brasil, a despeito do que as pessoas imaginam, porque tem essa lógica da tutela, né, de que a mulher que aborta é uma mulher jovem, uma mulher desinformada, uma adolescente, burra, né? Mas não, muitas dessas mulheres têm 20 a 29 anos, vivem em união estável, têm até 8 anos de estudo, trabalha, ou seja, é católico, ou seja, é uma mulher religiosa, não é falta de religião, tem ao menos um filho, né? Usa métodos contraceptivos. Então, é uma mulher que muitas vezes decide interromper a gravidez porque às vezes não tem acesso, por exemplo, a métodos contraceptivos, porque esse discurso moralista de que é fácil conseguir uma camisinha é um discurso moralista e falso, porque não é uma coisa tão simples conseguir, por exemplo, uma camisinha feminina. E hoje em dia a gente vive um índice de queda do uso de camisinhas por jovens no Brasil. Então, muitos jovens não querem mais usar camisinha, em que pese haja mais informação por isso, muitos jovens não fazem uso. Inclusive, Pará é um dos estados campeões de algumas doenças como HPV, é um dos estados que tem maiores índices de HIV, de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, porque os jovens não querem mais usar camisinha, né? Então, você tem o preconceito, você tem a falta de debate público, você tem a falta, às vezes, de acesso, de condições econômicas, de comprar um anticoncepcional, um método contraceptivo eficaz, né? Ou muitas vezes são mulheres que já têm filhos, já têm uma vida estável e que acabam, por um acaso, interrompendo, porque acabam engravidando, porque nenhum desses métodos é 100% seguro, e que precisam interromper a gravidez para manter o mínimo de condições de vida, né? E por isso muitas mulheres acabam interrompendo a gravidez, né? Mais de 70% das mulheres que decidem abortar vivem uma relação considerada estável. Os abortos de adolescentes representam menos de 10%. E o método mais usado para a realização do aborto é o uso do misoprostol, que é o chamado Citotec. Eu vou guardar essa informação porque eu vou falar mais adiante. Mas assim, o misoprostol, para os estudos sobre o aborto, para as mulheres, né, para a luta das mulheres, ele foi algo revolucionário, né, porque enquanto muitas mulheres morriam com a introdução de talo de mamona, por exemplo, de faca, de ponta de tesoura, né, elas passaram a utilizar uma pílula, né, milagrosa, que era só você consumir uma pílula e você conseguia interromper a gravidez. Então, era um remédio utilizado para o coração, mas que vai promover contrações, né? E aí essa mulher acaba tendo a interrupção da gravidez com o uso seguro de um comprimido, que em boa parte dos casos é eficaz, né? Em algumas situações é necessário fazer a curetagem ainda, fazer algum procedimento se a interrupção não foi completa, digamos assim, né? Na verdade, nem a curetagem, mas terminar o processo de interrupção da gravidez, né? Mas o misoprostol ele foi, nesse sentido, uma pílula que provocou uma grande mudança, em que pese não seja uma pílula produzida para isso. Mas hoje em dia você vai na internet e você consegue rápido achar tutoriais de como usar o Citotec, qual é a melhor forma, como tomar o comprimido, quantos comprimidos tomar, né? E era uma droga que passa a ser comprada com muita facilidade. Então, você vai numa feira, você consegue comprar um comprimido de Citotec, você consegue comprar em diferentes lugares. Então, é uma droga que, em certo sentido, possibilitou o maior acesso à interrupção da gravidez. Mas eu vou falar um pouco mais disso lá na frente. Pode passar. Bom, aqui no Brasil nós temos 3 processos importantes que foram discutidos na Suprema Corte, no nosso STF. O primeiro é a DPF 54, ação de descumprimento de preceito fundamental, que discutiu a questão da anencefalia, né? Essa foi uma ação paradigmática, porque é uma ação que trouxe alguns elementos para o debate acerca da interrupção da gravidez, que vai ser tratado nas ações seguintes e em outros debates com relação ao abortamento, inclusive a questão da reflexão sobre o início da vida, né? Ou o quanto configuraria, por exemplo, uma tortura ou processos violentos, forçar uma mulher a manter aquela gravidez, né? Mesmo diante de, por exemplo, da impossibilidade de vida daquele feto. Então, essa foi uma decisão muito importante na luta pela legalização do aborto, o reconhecimento da possibilidade de aborto em caso de anencefalia. Então, para além das disposições legais, nós tivemos o reconhecimento mais essa possibilidade de aborto legal, em caso de anencefalia. Com base nisso, tivemos uma outra ação, né, no momento de epidemia do Zika vírus, para discutir a possibilidade também de
interrupção da gravidez nesses casos, que não foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, que é a ADI e a DPF 5581. E mais recentemente nós tivemos a DPF 442, que é a DPF que foi proposta pelo Instituto Anis, pelo PSOL, né, e por outras instituições, essa que nós entramos como amigos, que aproveitou uma decisão do Barroso, do ministro Barroso, e uma das turmas do Supremo, que falava que, né, então vejam, se nós temos uma lei que reconhece que a morte acontece com a falta de funcionamento do sistema cerebral, teríamos que reconhecer também que a vida começa a partir da formação do sistema nervoso, que seria a partir das 12 semanas. Então, o Barroso chegou a mencionar isso numa das decisões dele, aí o movimento feminista, algumas mulheres do movimento pensaram, opa, talvez consigamos a maioria, e entraram com essa ação. Essa é uma ação interessante até para a gente discutir as estratégias de mobilização feminista. Muitos movimentos foram contrários, porque disseram que não foi um processo conjunto de discussão, porque durante muito tempo as lutas das mulheres foram lutas no legislativo, na tentativa de conseguir a aprovação de uma lei que a descriminalização do aborto, a legalização do aborto em lei, né? E aí foi uma tentativa por meio do judiciário de conseguir essa decisão, até porque tivemos decisões relevantes no judiciário, como, por exemplo, o reconhecimento da união homoafetiva. Então pensou-se, opa, vamos tentar essa estratégia no judiciário, já que o legislativo tem sido muito resistente. Muitos movimentos foram refratários, disseram que isso precisava de mais amadurecimento, né, mas avaliava-se que naquele momento a composição da do STF, né, poderia ser favorável a eventual legalização, e aí foi proposta a ação. Logo depois de ser proposta a ação, houve uma luta pela questão dos amigos, né, então foi uma ação recordista em número de amigos que se inscreveram, tanto contrários quanto favoráveis. Então, com base nisso, foi marcada uma audiência pública. Eu até esqueci de trazer aqui, mas eu vou trazer, né? Com relação ao tema do aborto, não sei, posso sortear, se for o caso, posso ceder para o debate. Eu publiquei 2 artigos, 2 livros, né? Um conjunto de professoras, né? A gente tem uma rede de professoras feministas nas ciências criminais. Nós elaboramos um livro, que é o Manual de Direito Penal com Perspectiva de Gênero, que tem vários tipos penais, e tem um capítulo sobre aborto, que eu fiz com a professora Luciana Boatê, que é uma professora do FRJ, hoje vereadora no Rio de Janeiro. E também fiz um outro artigo num livro que Advocacia Feminista por um Mundo Menos Machista, que é um artigo onde a gente analisa os discursos utilizados nessa audiência pública, que foi uma audiência muito interessante. Por exemplo, nós tivemos o cadastro como amigos do Espírito Santo, né, para dizer favorável por incrível que pareça, contrário à legalização do aborto. Né? Qual o interesse do Espírito Santo em ser contrário à legalização do aborto? Né? Mas os discursos que foram utilizados foram discursos muito absurdos. Por exemplo, de uma das instituições, a maior parte dos amigos foram religiosos, de instituições religiosas, né? E os argumentos foram os mais absurdos possíveis. A gente faz uma análise desses argumentos, mas, por exemplo, uma delas alegava o paralelo entre a mulher e o meio ambiente. Então, falava-se que o direito ao meio ambiente é um direito difuso, então o útero da mulher é o meio ambiente, por isso é um direito coletivo. O direito coletivo ao útero, né? Então, os argumentos utilizados são os mais obtusos possíveis. E nós fizemos um artigo analisando os discursos utilizados nessa audiência, tá? Bom, nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre foram uma referência, né? Sempre foram, não, mais recentemente, né? Depois do caso Roe versus Wade, passou a ser uma referência também nesse processo de legalização do aborto, né? Então, em 1973, nos Estados Unidos, nós tivemos a decisão da Suprema Corte, né, uma decisão histórica que reconhece o direito ao aborto. E essa foi uma decisão que foi paradigmática para muitos países no processo de reconhecimento, de legalização do aborto. E durante muito tempo era um horizonte de luz, né? Era o foco. Não? Então, precisamos lutar, porque nos Estados Unidos é legalizado, porque os Estados Unidos... Né, aquela lógica de um país, obviamente uma lógica colonizada, né, do país de referência. Então, se os Estados Unidos já legalizou, nós precisamos. Então,
Isso é interessante, porque durante muito tempo, de fato, era uma pauta de legalização do aborto centrada em estratégias estadunidenses, de como aconteceu nos Estados Unidos, os processos de mobilização nos Estados Unidos, como acontece o acesso ao aborto seguro nos Estados Unidos, né? E, após essa decisão, em 1973, de fato, nós tivemos muitos avanços nos Estados Unidos com relação ao reconhecimento, né, com clínicas, com programas e leis de planejamento familiar, né, de acesso à informação, né, e foi criado um sistema baseado em trimestres, no qual as mulheres americanas tinham direito absoluto ao aborto nos 3 primeiros meses. Depois havia uma regulamentação no 2º trimestre e que se permitiu que alguns estados restringissem ou proibissem o aborto no último trimestre. Então, durante muito tempo, isso foi um horizonte na luta pela legalização do aborto, né? E era uma luta que continuamente movimentava os movimentos feministas. As lutas, então é importante falar que existem várias agendas de estudo, né? Então, a gente pode estudar os processos judiciais, a gente pode estudar as cortes, né, como essas ações foram julgadas no STF, por exemplo, mas há também muitos estudos sobre as agendas de mobilização por direitos. Nós temos os movimentos feministas, movimentos de extrema relevância e impacto social nesse processo mobilizatório, né? Movimentos que têm agenda, e é uma agenda que consegue unir diferentes mulheres, diferentes movimentos. Então, a agenda do aborto, ela sempre foi da legalização do aborto, sempre foi uma agenda central. Claro que, em alguns momentos históricos, ela ficava mais ou menos central, mas era uma agenda que acompanhava os movimentos aqui no Brasil, em especial determinados movimentos, principalmente os movimentos mais urbanos, né? Movimentos que envolviam coletivos universitários, estudantes, movimentos mais jovens, né? Porque a gente também não pode tratar o movimento feminista como algo uníssono, são diferentes movimentos, né? Existem movimentos do campo, movimentos da cidade, movimentos ribeirinhos, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, né? E até interessante, porque aqui na Amazônia, se a gente for parar para pensar, isso está um pouco na agenda de estudo de algumas alunas minhas, esse debate sobre o acesso ao aborto, né, os direitos sexuais e reprodutivos, que sempre foi o viés pelo qual muitos movimentos feministas pautavam a questão do aborto, né, se a gente for pegar a declaração, né, de Beijing e outros documentos internacionais sobre a questão dos direitos das mulheres, a discussão era: precisamos garantir a legalização do aborto pelo reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, pela autonomia reprodutiva, pelo reconhecimento do direito da mulher sobre o seu corpo e tudo mais, né? Precisamos de políticas públicas e tudo mais. E é interessante observar como na Amazônia nós tivemos isso, era um debate que, obviamente, acontecia o debate sobre o acesso ao aborto seguro, mas é um debate também protagonizado por outras personagens, que são as parteiras. Então, durante muito tempo, o debate sobre direitos reprodutivos aqui no Pará, por exemplo, na Amazônia, é um debate protagonizado pelas mulheres, né? Então, são as parteiras que garantiam os nascimentos e que também informavam acerca de práticas de interrupção da gravidez. Então, há muitos estudos sobre a importância das parteiras nas práticas reprodutivas aqui na Amazônia, né? Então, às vezes, a gente fica discutindo a partir de determinados olhares e ignora, por exemplo, as práticas das parteiras na garantia, por exemplo, do acesso, da interrupção da gravidez, né? Que é uma coisa que particularmente me interessa estudar. Bom, nos últimos anos, esse debate do aborto, então, tem sofrido backlash, né? Tem sofrido uma grande reação e que se insere em toda uma conjuntura de ataque aos direitos das mulheres, de ataque aos movimentos feministas. Então, nessa agenda conservadora, os movimentos feministas, o debate de gênero, o debate de sexualidade acaba sendo um debate que ganha relevo, né, numa pauta moral. Então, a pauta acaba sendo atacar o feminismo que quer acabar com a família, e esse feminismo que quer matar crianças, que quer garantir o aborto. Então, houve um crescimento, esse discurso ele sempre esteve presente, mas ele passou a ecoar mais nos últimos anos, né? E ser protagonizado por agentes que nós não imaginávamos, como, por exemplo, o Espírito Santo, né? O Estado do Espírito Santo. Dentro desse aspecto conservador, né, não ajudou muito a recente decisão nos Estados Unidos que anula a decisão, né, da Suprema Corte do Roe versus Wade. Então, desde então, nos Estados Unidos, muitos estados, né, também
nesse processo de crescimento do conservadorismo, de polarização, tem investido em leis de restrição ao aborto, de restrição de políticas de acesso aos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais. E isso tem despertado a atenção do mundo, despertado a atenção da agenda feminista, né? Dos diversos movimentos, sobre o que vamos fazer diante desse contexto de recrudescimento num país que é relevante, historicamente foi um farol na luta pela legalização do aborto, né? Pode passar. Aqui, mas é importante olhar para o Brasil também, né? Nos últimos anos, em especial para o governo Bolsonaro, a pauta do aborto ela foi uma pauta central, né? Várias medidas foram tomadas de ataque e de inviabilização, né? De fortalecimento da inviabilização do direito ao aborto, né? Um dos mais conhecidos foi a adesão do Brasil ao Consenso de Genebra, né, que foi uma declaração assinada pelo Brasil e mais de 30 países extremamente conservadores, né, e religiosos, que representavam uma posição contra o aborto, expressamente contra o aborto. E aí, somente agora, em 2023, o governo Lula anuncia a saída do Consenso de Genebra, né? Então, esse foi uma das ações mais evidentes do governo Bolsonaro, mas não foi a única. Uma das ações que é importante de ser falada é, por exemplo, a saga e a perseguição ao misoprostol, que é o famigerado Citotec. O misoprostol passou a ser, no Brasil, o grande inimigo da saúde reprodutiva, né? Foram criadas pela Anvisa inúmeras medidas restritivas de acesso ao misoprostol, de acesso ao comprimido. É interessante porque, se a gente for ver no mundo, inclusive nos Estados Unidos, inclusive, existem drogas que são muito mais eficazes e muito mais seguras, que garantem esse processo, que a interrupção da gravidez se dê de forma muito mais efetiva. Mas aqui no Brasil a gente ainda está no debate do acesso ao misoprostol, né? E é interessante, esse é um governo tão hipócrita, o governo Bolsonaro, que, por exemplo, num dos debates, o Bolsonaro ele menciona o Citotec, né? No debate com o Lula, o Bolsonaro chega a falar, não, mas aí, e aí a mulher que compra Citotec? E aí, depois da fala do Bolsonaro sobre o Citotec, a busca pelo Citotec ampliou consideravelmente no Google, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo ele fala no debate público sobre o Citotec, mas o governo dele começa a criar barreiras de acesso ao Citotec, acesso ao misoprostol. Então, hoje, para uma mulher conseguir algo que às vezes ela pagava R$20 e conseguia numa feira livre, o Citotec, hoje, para uma mulher é muito difícil. Qualquer médico que prescreve o misoprostol tem que assinar todo o receituário de por que ele está prescrevendo, se haveria algum outro remédio mais eficaz, etc. Então, há hoje um processo de perseguição que inviabiliza o acesso das mulheres ao medicamento, né, a esse remédio. E isso, para mim, foi uma das políticas mais perversas também do governo, né? Além disso, nós passamos a ter uma restrição e campanhas contrárias ao direito ao aborto legal. Então, aqui no Pará, como eu falei para vocês, nós temos um hospital de referência, uma das políticas de referência de acesso ao aborto legal, que é a Santa Casa, né? Hoje, no Brasil, nós tivemos o fechamento de alguns serviços ou a restrição de alguns serviços de acesso ao aborto legal. Além disso, tem estudos, por exemplo, a professora Gislene da USP fez um estudo muito interessante sobre o aumento de casos de médicos que alegaram objeção de consciência. Então, muitos médicos passaram a dizer, eu não vou fazer o aborto legal. Não estamos falando nem da interrupção da gravidez em outras circunstâncias. Aborto legal, do médico que diz, não vou fazer, porque impacta a minha consciência. Mas vejam, se a gente for pensar no estado, volto a dizer como Pará, né? E eu uso o Pará como referência porque, né, nós estamos num contexto amazônico e é também um contexto de restrição de políticas públicas. Então, se a gente pensa num contexto como esse, estamos pensando do Brasil, dos interiores, do Brasil dos rincões também. Então, vejam, em muitos municípios a gente tem um médico. Pensem, esse médico dizer, eu não vou fazer pela objeção de consciência, significa que essa mulher não terá acesso a esse direito. Que para ela conseguir esse direito, ela tem que ir para outro município, né? Então, nós tivemos um aumento de casos de objeção de consciência
pelos médicos, que acaba impactando no exercício desse direito, porque aí você tem que buscar outro médico já passou do tempo considerado que muitos hospitais colocam para a realização do aborto seguro, e aí depois essa menina acaba não conseguindo fazer o aborto seguro, o aborto legal. Então, há um processo de perseguição contra o misoprostol. Houve também discursos extremamente conservadores por parte das entidades médicas e também esses processos de aumento da objeção de consciência, né, e usando também discursos conservadores, como eu sou contra o aborto, e eu acho que essas mulheres são mulheres criminosas, né, na objeção de consciência. Então, isso também é um processo de tortura, de perseguição contra as mulheres, né. Além disso, o governo Bolsonaro passou a alimentar um discurso claro, né, claramente contrário ao aborto, ao acesso ao aborto legal, restringindo os protocolos em casos de violência sexual. Então, nós temos reconhecidamente, ao longo dos últimos anos, inúmeros protocolos. Então, se uma mulher sofre um estupro, ela tem o direito de ir até um hospital e requerer, por exemplo, a pílula do dia seguinte. E o governo Bolsonaro passou a tomar medidas restringindo o acesso, por exemplo, à pílula do dia seguinte, ou lançando cartilhas que orientavam que o aborto, mesmo o aborto considerado aborto legal, era um crime. Então, assim, expressamente, o governo Bolsonaro lançou uma cartilha que dizia que o aborto era crime em todas as hipóteses, que em algumas situações não seria julgado, mas que era crime. Quer dizer, tentando reinterpretar aquilo que desde 1940 nós entendíamos que não era crime, porque, né, eu como professora de direito penal, enfim, se é uma excludente de ilicitude, significa que não é ilícito, significa que não é crime. Mas aí o governo Bolsonaro passa a disputar até essa narrativa para dizer, não, é crime, mas só não será julgado, mas é crime. Então a mulher que faz o aborto legal é criminosa. Não, não é. Não é crime. Né? Porque é uma excludente de ilicitude. Né? Bom, então, esses foram processos extremamente restritivos, extremamente perigosos. E por isso que, no atual contexto, é tão necessário falarmos da legalização do aborto. Isso exige coragem, não é um debate fácil, porque os discursos antifeministas, os discursos antigênero, os discursos conservadores cresceram significativamente. Recentemente fiz um debate, por exemplo, aqui na universidade, minhas alunas estavam morrendo de medo. Professora, vão me agredir. Professora, porque a gente postou o cartaz e algumas pessoas foram atacar o cartaz. E elas estavam, professora, e se alguém me agredir? Eu digo, não, a gente vai fazer, vamos ter coragem, né? Então, eu acho que é um momento, né, de termos coragem. E acho que é um momento também, pode passar, de nós traçarmos outros horizontes, né? Então, em que pese, nos Estados Unidos, nós passarmos por esse processo com a anulação, né, da decisão do Roe versus Wade, nós temos, na América Latina, um amplo processo de reconhecimento do direito ao aborto. Então, acho que assim, durante muito tempo, o nosso farol foi os Estados Unidos, o nosso debate central era os Estados Unidos, e pouco se discutiu o que acontecia na América Latina. E a América Latina passou a dar um exemplo como o processo de mobilização que aconteceu na Argentina, né? Com uma onda verde, ondas feministas na América Latina que nos mostraram possibilidades de luta e a necessidade de voltar os nossos olhares para a luta, para processos de mobilização. Então, quando diante da Suprema Corte, a Argentina inunda uma praça de mulheres lutando pela legalização do aborto, isso é, sim, um novo farol. E eu acho que a gente precisa olhar mais para os nossos irmãos e irmãs, né? Olhar mais para outras experiências, como falei agora das parteiras, que durante muito tempo estão e continuam discutindo os direitos, garantindo os direitos reprodutivos, mesmo sem acesso a políticas públicas das mulheres ribeirinhas. Né? Então, por que não falar das mulheres indígenas, das mulheres ribeirinhas, não reconhecer as lutas das mulheres latino-americanas? Eu acho que novos diálogos precisam ser feitos, novas conversas precisam ser traçadas num momento tão nefasto e tão perigoso da luta feminista, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos, né, que essa esperança feminista continue a ecoar nos nossos corações. Muito obrigada.
Vou aproveitar para convidar a professora Denise Vitali, da Universidade Federal da Bahia, para se juntar à professora Luana para um momento de perguntas, respostas e comentários sobre o painel Lutas pela Legalização do Aborto no Brasil e Estados Unidos. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Fundação Fulbright, né, pela minha participação aqui nesse evento tão importante. Agradecer também toda a recepção da Universidade Federal do Pará, né, fiquei muito bem impressionada com o belo campus que vocês têm e as belas, né, pesquisas e iniciativas de internacionalização. Então, enfim, estou muito feliz e muito grata pela participação. Eu queria só, acho que fazer um breve comentário para, enfim, mostrar um pouco a relevância desse evento, né, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, né, que que é a minha formação. Eu venho do direito também, sou graduada e doutora em direito, mas sempre da perspectiva da sociologia do direito, né, da crítica ao direito, enfim, de entender os processos políticos para além da letra da lei, né. E no caso do aborto, essa é uma questão fundamental, muito bem colocada pela professora Luana, pela parte das lutas, né, e das mobilizações e das reivindicações dos muitos feminismos, mas se não fossem as lutas dos movimentos sociais e dos movimentos feministas, a gente nem essa discussão se colocaria, né? E o que é assim um pouco angustiante é a gente perceber que a lei brasileira, no caso, é de 1940, né? O Código Penal é dos anos 40. E como é muito lento o processo, né, de transformação e de ampliação desses direitos. A gente está, inclusive, no momento de segurar o pouco que nos foi garantido, né, segurar duas hipóteses de excludente de licitude muito limitadas, né, que é o caso de estupro ou de risco à gestante, à vida da gestante, mas que até isso tem sido objeto de retrocesso, né? De grande retrocesso. Então, realmente é um momento muito delicado e fronteiriço, assim, que exige coragem, né? Exige um reforço da esperança, mas também das lutas. E, enfim, penso que a experiência latino-americana tem sido muito feliz e muito luminosa nesse sentido de nos apontar um novo farol, né? Junto com a interdisciplinariedade, ou seja, né, é um olhar jurídico, mas é um olhar da sociologia do direito, da antropologia do direito, da ciência política, né, da gestão pública, das políticas públicas, esse olhar das relações internacionais também, né, é esse olhar mais amplo que permite com que a gente consiga também estar aqui discutindo esses temas, né. Então, junto com a interdisciplinariedade, eu também queria chamar a atenção para a questão da interseccionalidade, né, que é uma questão um conceito, na verdade, né, bastante caro também às discussões de gênero, e que mostra a relevância, né, de que o avanço das políticas públicas sem passar pela interseccionalidade, quer dizer, né, o cruzamento, a interdependência entre, né, gênero, mas também a questão racial e a questão de classe, se a gente não olhar para esses cruzamentos que mostram uma sociedade muito mais complexa e marcada por vulnerabilidades muito maiores, né, a gente também não consegue enfrentar essa questão, né. E, assim, apenas complementando algo que eu achei muito interessante, eu organizei uma coletânea, quem tiver interesse está disponível online, né, que é Gênero, Direito e Relações Internacionais, Debates de um Campo em Construção. São vários capítulos de várias colegas acadêmicas que trabalham a questão do gênero nessa interface, direito e relações internacionais, sobre vários aspectos. E tem um capítulo que é da professora Marta Machado, que hoje é secretária nacional da Política de Drogas no Ministério da Justiça, né? Era professora da GV, agora foi trabalhar no Ministério da Justiça. Mas é um capítulo sobre os direitos reprodutivos e sobre o aborto. E ela faz uma comparação, ela pega a questão do aborto e a questão da violência doméstica, né, são duas questões caras ao debate de gênero, e faz uma análise comparada na América Latina. Então, quem tiver interesse, acho que vale a pena. E ela lembra que, no caso do Brasil, assim, o enquadramento...
a linguagem foi uma linguagem possível, né? Assim, o pouco que se conseguiu até avançar no caso da anencefalia, né? E segurar depois essa onda de regressão, foi sempre tentando enquadrar o debate como um debate de saúde pública, né? Que, justamente por conta da interseccionalidade, dos altos riscos para a população mais vulnerável quando o direito não é garantido, do que exatamente assim a ideia original, que é a autonomia da mulher, a autonomia sobre o seu próprio corpo. Isso nem pensar, a gente não tem espaço para isso em termos estratégicos para avançar no caso brasileiro, né? E assim, acho que realmente a comparação, os Estados Unidos são essa referência, né, não só no caso de gênero, mas no caso de todas as lutas e movimentos sociais que se deram também lá, e o Brasil sempre olhou para os Estados Unidos como grande referência em uma série de questões, mas que também é referência para a gente não acompanhar no retrocesso, né? Então, se está num momento de retrocesso, a gente não precisa ir junto para o abismo, né? Por favor. Então, esse senso crítico também, vamos copiar o que é bom e não copiar o que não é bom. Bom, então, dito isso, eu queria abrir o debate. Acho que muitas pessoas devem ter perguntas e passar a palavra para a professora Luana responder. Verdade. Boa noite a todos, a todas e a todos. A minha pergunta, professora Luana, é mais uma curiosidade. Nas suas pesquisas, você tem relatos de morte pelo uso do Citotec? Porque acredito que também é uma forma desesperadora de tentar resolver a situação, assim como o talo de mamona. O processo legislativo brasileiro sobre aborto, ele tem se tornado tão cruel com mulheres que alguém teve uma ideia horrorosa de criar um projeto de lei que foi intitulado Estatuto do Nascituro. E eu falo dele sempre, porque sou professora de Direito Internacional, mas também de Direito da Criança e do Adolescente aqui na nossa faculdade. Porque, em última instância, esse projeto de lei que tenta impedir o aborto legal em casos de vítimas de estupro, levando, inclusive, à obrigatoriedade do reconhecimento da paternidade pelo estuprador, gera um dano colateral que a gente precisa avaliar, né? A legislação de família no Brasil hoje, eu queria muito ouvir vocês, porque é uma coisa que eu penso, mas que eu não tenho certeza, eu falo a partir dos meus pensamentos. A legislação brasileira hoje de família e de infância e juventude, dentro da nova roupagem que a gente tem no Brasil, cria a chamada guarda compartilhada entre pai e mãe que não vivem juntos. E aí, né? Se esse projeto de lei é aprovado, obrigando então ao estuprador o reconhecimento da paternidade, impedindo o aborto legal num caso de estupro, a gente vai ter guarda compartilhada? Né? Isso me corrói toda vez que eu penso, e eu penso como uma questão posta, que não está na lei, mas que eu consegui enxergar a partir da proposta horrorosa que está ali. Então, queria devolver a possibilidade de reflexão para a mesa, já que esse é um tema que é muito, né, difícil, mas importante da gente fazer, esse controle absurdo e absoluto sobre os corpos das mulheres, sem enxergar as violências múltiplas que são perpetradas, inclusive quando impedem a gente de discutir a temática. Obrigada. Bom, eu só queria completar a primeira pergunta, tem a ver com a primeira pergunta, mas, enfim, não tanto diretamente, que na sua explicação, Luana, né, a gente percebe que durante o governo Bolsonaro, uma série de ações foram sendo realizadas do ponto de vista infraconstitucional, infralegal, né? Então, houve um grande desmonte das políticas públicas, um grande esvaziamento e desmonte, né? Eu estudei mais a questão indígena, das políticas indígenas. Isso aconteceu totalmente na FUNAI, enfim, na área ambiental, enfim. E no caso de gênero também, né? E eu queria lhe perguntar se a Anvisa
já tem assim, revogado algumas dessas exigências maiores, ou se isso é um processo burocrático maior e mais lento também, né? Ou seja, em que medida a gente consegue reverter esses danos com uma certa rapidez agora ou não, né? Bom, vou por partes para as perguntas, né? A primeira sobre o misoprostol. Bom, com relação às tentativas, claro que o ideal seria que nós tivéssemos o aborto legalizado e as mulheres pudessem acesso a um planejamento, a orientações, né, a uma clínica, e isso fosse feito de forma segura, né? Mas as mulheres não têm, e por isso elas optam entre o talo de mamona, enfiar uma tesoura ou tomar o Citotec. E aí, dentro dessas alternativas, o Citotec é a mais segura. Os índices de colaterais, digamos assim, as possibilidades de acontecer algo em decorrência do uso do Citotec são muito menores dentro das outras opções. Então, o Citotec é a opção mais segura. E por isso que muitas organizações feministas, inclusive, distribuem o Citotec. Existem organizações que distribuem gratuitamente pela internet, na Deep Web, ou em espaços, né? Distribuem gratuitamente o Citotec. Existem muitas organizações que fazem isso. Existem drogas mais eficazes, mas que ainda estão mais difíceis ainda de acessar no mercado, como o Misoprostol, existem outras drogas. Mas no Brasil hoje a mais segura é o Misoprostol, porque é uma droga que vai contrair e aí tu acaba expelindo aquele órgão. E, inclusive, é muito mais seguro do que os processos de curetagem, porque a curetagem ela representa mais violência, ela é muito mais invasiva no útero da mulher do que tu tomar um remédio e o teu próprio corpo expelir aquilo. Então, se isso fosse informado para muitas mulheres, então muitas mulheres acabam passando por situações muito mais perigosas, porque aquela situação vai se ampliando, e aí vai ficando muito mais difícil. Então, primeiro, se nós tivéssemos acesso à pílula do dia seguinte, né? Que essa, inclusive, foi a fala do Bolsonaro, né? Totalmente desinformada, é a pílula do dia seguinte e o Citotec, ele não sabe nem o que é. E aí fez com que aumentasse a procura do Citotec, né? Então, se as mulheres tivessem acesso, por exemplo, a gente... E aí envolve outro debate, que é o debate sobre educação sexual e gênero nas escolas, né? Nós tivemos vários estados que proibiram o debate sobre a educação de gênero e sexualidade nas escolas. Inclusive, o debate sobre a educação sexual é sobre isso, sobre o uso da camisinha. Por que nós temos cada vez menos jovens usando camisinha? Por que o jovem não pode aprender a usar uma pílula do dia seguinte? Use camisinha, não deu certo, está aqui a pílula do dia seguinte. E aí não deu certo a pílula do dia seguinte, está aqui o Citotec, né? Mas claro que não é o ideal, né? O governo Lula, ele criou vários grupos de trabalho, né? E tem feito o famigerado revogaço de muitas medidas, já saiu do Consenso de Genebra, que já foi um avanço em âmbito internacional. E a Anvisa tem passado por esse processo. Inclusive, a própria secretária fez uma manifestação de que está na pauta das Secretarias de Mulheres o debate sobre a legalização do aborto. E eu espero, né, assim como a Denise falou, que a gente não, né, assim como os Estados Unidos, não caminhe para o abismo, e que a gente possa olhar para as experiências latino-americanas e os vários países que têm conseguido a descriminalização aqui nessa onda verde latino-americana, né? E esse é um debate central, inclusive, né, para a Andresa, que é, né, internacionalista, que é um debate que tem sido feito na Comissão Interamericana, na Corte Interamericana, inclusive, tem discutido a questão do direito à legalização do aborto. Então, esse é um debate que tem sido, para nós, na América Latina, imperativo. Então, acho que isso traz vários horizontes. Essa questão do Estatuto da Nascitura, assim, né? É bomba de tudo que é lado, né? Tiro, porrada e bomba, todo dia um desafio novo, né? A gente acorda, né? O governo Bolsonaro realmente tirou nossas forças, nossa vontade de viver, às vezes. E o Estatuto da Nascitura é um projeto que é interessante, porque ele morre e ressuscita, ele é reestruturado e volta constantemente. A gente pensa que ele foi esquecido, ele é reeditado, né? E, assim, o Estatuto da Nascitura, ele tem várias questões. Assim. Primeiro que ele é frontalmente inconstitucional, ele não reconhece leis, inclusive do ponto de vista da legislação civil, de personalidade jurídica, né? Mas, assim, muitas vezes, não só o Estatuto da Nascitura, mas outras leis, como, por exemplo, o projeto de lei da Bolsa Estupro, né? São leis que não só as leis são absurdas do ponto de vista
jurídico da constitucionalidade delas, né? Como elas representam discursos extremamente moralistas, né? Assim, como se uma mulher que foi estuprada, dar uma bolsa para ela, né? Que era a proposta, né, do projeto de lei que também aconteceu no governo Bolsonaro, da Bolsa Estupro, né? E que também estava embutido no Estatuto do Nascituro, né? De que era a ideia seria tirar o direito ao aborto seguro, as pequenas hipóteses que a gente tem, né? Como a Denise diz, é impressionante, a gente fica às vezes lutando para não perder o pouco que a gente já tem, né? Então a minha dúvida era pela legalização do aborto. Eu me vi no último ano do governo Bolsonaro defendendo as duas hipóteses, pelo amor de Deus, pelo menos estupro, deixa a menina fazer. E aí você tem projetos que repercutem esse tipo de discurso, de que como a mulher então não aborta porque ela está faltando dinheiro para ela, né? Como se a questão das mulheres fosse única e exclusivamente o direito. Você quer o que? Obrigar uma mulher a lidar com isso, a olhar, né? E é interessante que o caso da Clara Castanho, né, mostra que o debate, ao fim e ao cabo, é sobre o controle dos nossos corpos, né? Porque, então, quando a mulher tem o filho e coloca para adoção, ela é perseguida, como aconteceu com a Clara Castanho. Quando ela aborta, ela é perseguida. Então, ao fim e ao cabo, o debate não é sobre o aborto, não, é sobre o controle permanente dos corpos das mulheres, né? Sobre restringir nosso processo de autonomia, de acesso à informação, direitos reprodutivos, né? Uma vez eu atendi um caso que foi para mim, assim, ainda há alguns anos a gente fez algumas oficinas aqui para garantir o protocolo de acesso ao aborto seguro, já tem muitos anos isso. Era uma oficina muito legal, enfim, com as católicas pelo direito de decidir, o DREZE, muita gente. E aí uma médica participou da oficina da Santa Casa, uma médica, ela falou assim: olha, eu digo para as meninas terem o filho. Esse negócio de abortar, isso vai contra Deus. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu disse para uma menina que ela não tinha que abortar, que ela tinha que dar o filho. Aí sabem o que ela fez? Ela descobriu onde eu morava e botou a criança na porta da minha casa. Só que eu estava na praia. E aí a criança pegou chuva e veio a óbito. Mas ao fim e ao cabo eu fiquei feliz, que pelo menos ela não abortou. Então, assim, uma menina teve o filho, a criança morreu na porta da casa da médica e ela ficou feliz, porque a menina não abortou, né? Então, assim, os perigos desse tipo de discurso, né? Então, às vezes, por mais que o projeto de lei, volto a dizer, seja um projeto que a gente sabe que não será aprovado, ele vai repercutir discursos que impactam na educação sexual, né, impactam na promoção de direitos, e eu acho que é isso o mais perigoso. Então, eu acho que nada é uma coisa só, né? Então, eu acho que dentro desse debate do aborto, para finalizar minha fala, a gente precisa também discutir a importância, né, do debate sobre saúde sexual, sobre educação sexual, sobre sexualidade de gênero nas escolas, né, na sociedade de uma forma geral, porque esse discurso moralista, conservador, essa desinformação, ela só contribui para esses processos de morte de mulheres, principalmente daquelas mais vulnerabilizadas, né, como a Denise falou, as negras, as pobres, as ribeirinhas, as amazônidas. Inclusive, eu já faço parte do projeto na CAPES, que é um projeto para acesso a direito ao aborto seguro na pandemia. Foi quando a gente viu que as poucas políticas públicas que nós tínhamos ainda foram mais impactadas, né? As poucas que a gente tinha também, muitas fecharam as portas, como efeito da Covid, não só da pandemia, do lockdown, etc., mas dos cortes de recursos, né? Então, muitos dos cortes de recursos têm impactado diretamente em políticas para as mulheres. Então, a nossa luta hoje também é uma luta por políticas públicas. Muito obrigada. Desculpa, gente, olha, só para dizer, fazendo meu merchan, eu trouxe aqui o livro, que é o Manual de Direito Penal com Perspectiva de Gênero, então é um livro organizado pela Carmen Raide Campos e a Ela Vieco. Cada capítulo é feito por professoras sobre diversos tipos de infanticídio, feminicídio, e eu fiz o capítulo sobre aborto. E aqui é o livro que é Estudos Feministas por um Direito Menos Machista, que a gente fez um capítulo analisando os discursos apresentados na DPF contra o aborto, tá? Então, depois eu posso ver com o Luiz como é que a gente faz para sortear, enfim, tudo bem. Muito obrigada. Eu queria só trazer um último comentário que eu acho que pode, enfim, suscitar interesse em pesquisa e tudo, né? Enfim, para a gente pensar também as estratégias possíveis, né?
saiu uma pesquisa, acho que foi da Atlas ou da Quest, foi publicada no Globo no passado, e ela traz assim, entrevistados pró-PT e anti-PT, né? Ou seja, perfil de eleitores de esquerda e de direita, né? E a pergunta sobre o aborto é: o aborto deveria ser legalizado no Brasil? Entre os pró-PTs, 65% dizem sim, né? E 79% dos contra o PT dizem... 65% dos pró-PT dizem não e 79% dos anti-PT dizem não. Ou seja, existe a nossa sociedade é majoritariamente, acho que, conservadora com relação a essa questão, né? Não é e nesse sentido o STF até tenta fazer um certo contraponto aí minimamente, né? E no caso dos Estados Unidos me parece que é o oposto, né? Que a sociedade é majoritariamente mais progressista e o STF agora, enfim, teve uma posição contrária à maioria da sociedade, né? Então é só um pouco para a gente entender também os limites das instituições e de que forma elas também, enfim, dialogam com, né, a opinião pública e com a questão sociocultural, que é, no fundo, a grande fonte, né, do próprio direito. Então, gente, era isso. Agradecemos a participação de todos, todas e todes. Espero que a gente tenha contribuído aqui para fomentar o interesse por novas pesquisas, né, de gênero, sobre direitos reprodutivos e outros temas. Obrigada.